No podcast Bastidores da Política, nós trazemos hoje, com muito prazer e muita honra, um ex-deputado estadual que foi deputado por 2 legislaturas aqui na casa e que atualmente ocupa a função de assessor da liderança do PT, o senhor Salvador Corrêa. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Renata. Uma honra, uma oportunidade ímpar na vida da gente estar podendo participar desse podcast. É uma alegria, especialmente por estar aqui na casa já há 27 anos, né, num período como deputado e um longo período da minha vida e como assessor de uma bancada importante, expressiva aqui na casa. Uma honra, muito obrigado. O assessor da liderança, que já foi ex-deputado, é tratado como deputado aqui no interior da casa? Como é que funciona esse dia a dia? A gente tem, digamos assim, não diria privilégios, mas a gente tem algumas deferências, né, que nos honram muito pelo fato de termos sido parlamentar, né, deputado, enfim. Então a gente sente que há um respeito, há uma consideração especial, o que nos alegra, nos honra e ao mesmo tempo aumenta a nossa responsabilidade, né, porque a deferência tem que ser correspondida com responsabilidade, com respeito. Então, por um lado é bom, por outro lado é muito importante, porque impõe a gente a agir de modo a honrar a casa, né? Isso é muito bom. Dentro da liderança hoje, qual a função que o senhor exerce? Eu sou assessor parlamentar, né? A liderança do Partido dos Trabalhadores, por sermos uma bancada representativa no que diz respeito à sua dimensão, não é? Qualidade, obviamente, independentemente das posições, de oposição, posições ideológicas partidárias, mas a bancada do PT é sempre uma bancada expressiva do ponto de vista do tamanho. Nós já tivemos a maior bancada da Assembleia Legislativa, hoje somos a segunda maior bancada, e nós nos organizamos numa assessoria que tem assessores, que tem um corpo de assessoria, que assessora a bancada em todas as áreas, né? Além das atividades administrativas do cotidiano, do apoio aos deputados, mas nós temos uma assessoria de plenário, assessoria jurídica, assessoria na área financeira e aquilo que nós chamamos orgulhosamente de assessoria temática, onde nós temos um conjunto de pessoas, assessoras, assessores, que são especializados nas suas áreas, educação, saúde, segurança pública, o senhor é na área de transportes e mobilidade. Eu já fiz várias áreas no campo da infraestrutura, pelo fato de ser engenheiro, é a minha área, né? E já fui prefeito, tenho uma experiência administrativa, então eu já assessorei na área de saneamento básico, na área de energia, na área de habitação, e com o tempo, com a mudança do tempo e a recomposição da assessoria, hoje eu sou assessor na área de infraestrutura, na área de transporte, mobilidade, né, que digamos, é a minha especialidade. Né? Há quanto tempo o senhor está nessa área específica? Nessa mobilidade, transporte e infraestrutura. Já há 10 anos, que eu trabalho nessa área, né? E acabei deixando a assessoria num período, especialmente de 2013 a 2016, quando a Prefeitura de São Paulo foi administrada pelo prefeito Fernando Haddad, do meu partido, do PT, e eu tive a honra de integrar a equipe da Prefeitura. Eu fui diretor em 2 áreas, na SP Trans, São Paulo Transportes, que é a empresa que administra o sistema de transporte coletivo municipal, que é a maior empresa de gestão de transporte coletivo do mundo e é a maior empresa da cidade de São Paulo, a empresa pública da Prefeitura, né? E, portanto, me especializei nessa área. E eu venho, na verdade, lá em 1993, e desde aí que eu começo a minha especialização, eu fui o último superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos em São Paulo, a CBTU, quando ainda era vinculado ao governo federal, ao Ministério dos Transportes. Em 1993 foi o período em que a gente fez o processo de cisão, de divisão da CBTU, que era uma superintendência de uma empresa federal, e a superintendência de São Paulo foi transferida para o governo do estado de São Paulo, quando nasceu a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E desde lá eu atuo nesse campo, de transporte, de mobilidade. Por 2 mandatos seguidos, na década de 80, o senhor foi prefeito de Taubaté, aqui na região de São José dos Campos. O que essa experiência do senhor lhe favoreceu hoje aqui na Comissão de Infraestrutura, Transportes e Mobilidade?
Renata, eu sou engenheiro, fui chefe de uma área de projetos, eu fui secretário de planejamento da prefeitura de 89 a 92. Nesse período eu fui presidente do CODIVAP, que era um consórcio de prefeitos que hoje já não tem mais, digamos assim, a forma, né? O CODIVAP, na verdade, era uma unidade orçamentária do governo federal na década de 1970. Depois passou a ser um fórum político. Eu falei que Taubaté não era de São José dos Campos, mas é na área do Vale do Paraíba, né? Sim. Corrigindo. E eu fui o primeiro presidente reeleito por 2 vezes como presidente do consórcio. E nesse período, por força até digamos, da articulação política, né? Eu acabei sendo indicado para ser o primeiro representante de prefeitos, nacionalmente, no primeiro Conselho Nacional de Seguridade Social. Não é? E então, enquanto prefeito, eu fui presidente do consórcio e fui representante de todos os prefeitos do Brasil no Conselho Nacional de Seguridade Social. Isso contribui muito, né? Contribuiu muito com o meu mandato, com os meus mandatos de deputado e, obviamente, como assessor técnico, porque a gente passa a ter experiências, primeiro, de um outro ponto de vista, né? Na divisão de poderes, né, existem papéis distintos entre o poder legislativo e o poder executivo. Eu, como prefeito, aprendi a lidar com o poder legislativo, com a Câmara Municipal, para que eu pudesse aprovar os projetos de meu interesse num período em que houve muita modificação da legislação no Brasil todo, que nós assumimos em 1º de janeiro de 89, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, e ela estabelecia prazos para mudança das legislações municipais no Brasil todo, e, portanto, a gente teve que ter vivemos um momento muito intenso de relação com o Poder Legislativo. Obviamente que eu, na cadeira de prefeito, discutindo com parlamentares. E quando vim para cá, eu mudei de papel, né? Eu estava na condição de parlamentar e, obviamente, observando as políticas do governo estadual. Vivemos um momento de grande intensidade no debate político por conta do início do processo de desestatização, não é? Que iniciou-se efetivamente em 1995, eu assumi em 1997, então quando eu cheguei aqui, nós estávamos vivendo o calor das concessões, aquilo que nós chamamos de privatizações, das empresas do sistema energético de São Paulo, CESP, Eletropaulo, CPFL, né, Companhia Paulista de Força e Luz, criação de estruturas como existem hoje, né, que São Paulo, o Estado ficou com uma parte do sistema energético, ficou com a EMAI, que foi criada a partir da gestão da Eletropaulo, né? Depois a renegociação da dívida do Estado com o governo federal, que acabou redundando em alguns acordos, transferindo, por exemplo, a FEPASA, que era a empresa de trens, que tinha transporte de carga e transporte de passageiro, onde eu fui trabalhar mais adiante na CBTU, então a gente tinha outras interfaces ali, né? Que foi transferida, a FEPASA foi transferida para o governo federal, e juntamente com a CEAGESP, que era a Companhia de Entrepostos, né, e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, que foi transferida para o governo federal, e eu casualmente vim a ser diretor da CEAGESP, vim a ser gerente da CEAGESP também, né? Então essa experiência, né, foi muito rica na minha vida, até por conta disso, ter vivido o Poder Executivo na relação com o Poder Legislativo e depois inverter a posição, estar no Legislativo para discutir com o Executivo. Fui superintendente depois da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e quando eu vim para cá ela era CPTM. Depois aqui eu ajudei a votar, embora tínhamos as diferenças de posicionamentos políticos, mas participei do processo de votação da renegociação de dívida, quando a CEAGESP vai para o governo federal e depois eu vou ser dirigente da CEAGESP. Uma experiência muito rica, né? E me considero um cidadão privilegiado por ter tido a oportunidade que tive aí de ter ocupado esses cargos importantes, né, ter participado aqui e ter uma vida intensa. Essa experiência me permite, com muita alegria e humildade, a dizer que eu me sinto honrado e orgulhoso pelo trabalho que eu faço, contribuindo com a liderança do PT e com a bancada do PT aqui na Assembleia. Na área de transportes, nessa última década, na qual o senhor esteve aqui na Comissão de Infraestrutura, Transportes e Mobilidade, o que o senhor pode destacar de mais importante que passou pelas suas mãos ou partiu das suas mãos para votação, mudança e aprimoramento da situação do paulista? Partir da minha mão, propriamente dito, não,
porque as iniciativas de mudanças que foram significativas, né, no sistema de transporte no estado de São Paulo, são por força de competência constitucional, de competência do Poder Executivo, né? E aí, obviamente, que eu participei muito desse processo, né, digamos, porque na condição de assessor, especialmente de assessor, já no tempo de assessor, da bancada do PT, eu contribuí muito com a análise de todos os projetos de concessões, por exemplo, né? E das rodovias estaduais, que mudou muito. Para deixar claro para os nossos internautas e telespectadores, o senhor não apenas analisa os projetos do partido, mas de todos os partidos, de todos que transitam aqui entre os 94 deputados. Isso é importante dizer, é um orgulho para a gente, a liderança do PT analisa 100% dos projetos que são apresentados na Assembleia Legislativa. Quer seja do Ministério Público, quer seja da Controladoria, quer seja do Tribunal de Contas, exatamente, eu estou dizendo por esses que, em princípio, as pessoas não observam, mas são órgãos que têm competência, né, para poder apresentar projetos de origem de projetos de lei, e, obviamente, o Poder Executivo, o projeto do governador, os projetos do governador e de todos os deputados, de todas as bancadas. Obviamente que nós não nos manifestamos necessariamente em 100%, porque tem projetos que são mais simples, tem projetos que não impactam de forma relevante na vida do cidadão paulista, tem projetos que não nos opõem de maneira significativa, projetos que nós somos favoráveis, enfim. Então, nós não manifestamos todos, mas a não manifestação em todos não significa que nós não analisemos. Nós analisamos 100% dos projetos. E, obviamente, que aqueles projetos que são mais complexos, e especialmente os projetos que vêm do governador, independente de quem quer que seja o governador, independentemente de qual seja o partido, nós analisamos e discutimos, se apresentamos emendas, se não apresentamos, e como é que nós vamos acompanhar o projeto de votação diária, porque é o nosso papel, é o papel do legislativo, fiscalizar o executivo, discutir os seus projetos de lei. E nesse quesito, digamos, respondendo à sua pergunta original, houve transformações significativas, porque esse processo de concessões, e quando eu digo que houve transformações significativas, eu não estou dizendo que nós concordamos, ao contrário, nós temos muita oposição ao modelo de concessões que foi feito, a começar de um discurso que eu pessoalmente reputo como não verdadeiro, quando a gente fala que as principais rodovias de São Paulo, elas são as melhores do mundo por conta dos programas de concessão. Isso não é verdade. Por quê? É verdade que elas já possam ter melhorado, porque elas já eram as melhores do mundo antes de serem concedidas. Quando elas foram construídas e elas eram administradas pelo poder público, na época ou pelo DR ou pela Dersa, elas já eram as melhores rodovias do Brasil, da América Latina e uma das melhores do mundo, não é? Então, o processo de concessão pode ter trazido melhorias. Obviamente que tem melhorias tecnológicas, eu ouço dizer muito, as pessoas falam, mas o sistema de telefonia mudou muito após a concessão. Não é verdade, não foi a concessão que mudou o sistema de telefonia. O que mudou o sistema de comunicação foi a introdução da tecnologia, que mudou radicalmente no mundo e, obviamente, que trouxe melhorias significativas. Então, nessa perspectiva, quando você fala houve mudanças, houve muita mudança. Houve muita mudança. E continua havendo mudanças. Né? Hoje, por exemplo, o governo do estado, especialmente o atual governador, Tarcísio de Freitas, tem trabalhado intensamente no sentido de poder reduzir ao máximo possível a estrutura das duas grandes empresas do sistema metroferroviário da região metropolitana de São Paulo, a Companhia do Metropolitano de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Urbanos, trabalhando na perspectiva de transferir para a iniciativa privada o maior número possível de linhas, né? Obviamente que isso traz, em certo aspecto, alguns avanços, algumas melhorias, mas no meu modo de entender, esses serviços deveriam continuar sendo prestados pela administração pública. Aliás, isso é importante, porque a gente fala que a empresa pública ela tem que dar lucro, e isso não é verdade. Ela não deve dar prejuízo, mas na medida em que o serviço público precisa ser bem prestado e demanda de recursos públicos,
O poder público foi feito para isso, ele existe para isso, para poder garantir independentemente de ter lucro. E você veja que esse debate ele é extremamente complexo, porque nós pegamos o caso da Sabesp agora, que é uma empresa que está aí, digamos, há poucos dias, podemos dizer assim, né, de um processo de transferência para a iniciativa privada, e o discurso original que se faz é de que a gente tem que evitar a despesa do poder público para a gente poder investir naquilo que a gente considera prioritário, as políticas primordiais, especialmente no campo da educação, da saúde e da segurança pública. Ao longo desse processo de concessão, nós não vimos isso acontecer, ao contrário, os serviços que são essenciais no campo da saúde, da segurança pública e da educação não receberam os recursos que deveriam receber, que poderiam e deveriam receber, e no caso da Sabesp especificamente, não é uma empresa que dá prejuízo, ao contrário, é uma empresa que dá lucro. E o governo do estado, por ser o seu acionista majoritário, é aquele que tem o direito de receber a maior parcela dos seus lucros e dividendos que poderiam ser revertidos em benefício do próprio saneamento ou de outras políticas públicas. E, no entanto, embora ela dê lucro, nós estamos entregando para o mercado, para o setor privado, né? E no campo do transporte, do mesmo jeito. Então, os processos de concessões de rodovias que encareceram muito para a população. Você observa o seguinte, se as mesmas estradas que nós temos hoje no estado de São Paulo continuasse pagando os mesmos valores de pedágio que antes não tinha para o poder público e as estradas tivessem a mesma qualidade hoje, a gente teria uma reação absurda da sociedade dizendo que o estado estava cobrando imposto alto. Na medida que paga pedágio para as empresas privadas, para os concessionários, todo mundo reclama do valor do pedágio, mas ninguém diz que isso é uma forma indireta de tributação. Independentemente do nome, né, do tributo, se é imposto, se é taxa, se é contribuição de melhoria, não vamos entrar nessa discussão, mas o fato é que se fosse pago para o governo, todo mundo estaria reclamando que estaria pagando muito imposto. Na hora que paga para as empresas privadas, as pessoas reclamam do valor, reclamam que tem que pagar mais pedágio. Hoje nós temos 170 praças de pedágio no estado de São Paulo, então é óbvio que o estado das rodovias tem que estar melhor, porque eles recebem muito mais dinheiro, mas quem paga a conta é o povo. Mas na sua área, a gente teve aí ao longo desses últimos 10 anos, especificamente, se não me engano, esse ano mesmo, a questão da aprovação e da assinatura do contrato da construção do túnel Santos-Guarujá, né? Que isso é uma grande vitória para a população, né? Agora, mais recentemente, a construção do túnel imerso Santos-Guarujá, a implantação do trem intercidades que vai ligar São Paulo a Campinas, né? A implantação do trecho norte do Rodoanel, que está aí atrasado há vários anos. Obviamente que são obras importantes, obviamente que são obras empreendimentos que, independentemente do modelo, hoje estão, né, o TIC que vai para Campinas, o trem intercidades acabou, né, passou pela Assembleia o processo de concessão, o leilão está feito, tá, independentemente dessa discussão, e nós temos responsabilidade na discussão que nós fazemos. Você observa o seguinte, nós da bancada do PT, nós nunca votamos contra, é importante que isso seja claro, a gente insiste a cada projeto em dispositivos, artigos que tratam de transparência, que tratam de implementação de mais mecanismos para a gente poder controlar os gastos, as despesas e a qualidade dos serviços públicos, mas nós nunca votamos contra um projeto dessa natureza, de financiamento. Diga-se de passagem que esse projeto que você falou, do túnel imerso Santos-Guarujá, assim como o TIC, que vai ligar o trem de São Paulo a Campinas, assim como o trecho norte do Rodoanel, tem dinheiro do governo federal que é dirigido hoje pelo presidente Lula, que é do meu partido. E nós não criamos nenhum tipo de dificuldade, nem o governo federal criou dificuldade para poder emprestar uma boa quantidade de dinheiro para o estado de São Paulo, para viabilizar esses empreendimentos, como nós aqui na bancada não criamos nenhum tipo de dificuldade. Nós insistimos e fomos até derrotados, na grande parte das vezes, da gente criar mecanismos que facilitem o controle, que facilitem a fiscalização, que facilitem a transparência. Mas nunca nos opusemos a isso. Agora vamos falar da sua participação aqui nos 30 anos, nesses 30 anos, quase 30 anos, aqui na Lesper. Primeiro como deputado estadual por 2 mandatos e já como assessor parlamentar da liderança. O que o senhor tem de história curiosa para contar aqui? Dizem até que existe uma emenda Salvador Courier, o que é isso?
Então, Renata, esse é um fato que me orgulha e que eu dou muita risada. É fato ou é né? boato? Não, é fato. Esse não é boato. Nós temos aqui uma prática que eu reputo ruim, negativa, que a gente discute há muito tempo para poder construir uma solução, mas não é uma solução simples, né? Que é digamos assim, a forma, a regra para a apresentação de emendas no primeiro dia de cada legislatura de emendas não, desculpa, de requerimentos para instalação de CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, né, que normalmente são apresentadas no primeiro dia da legislatura, portanto, dia 15 de março. Né, vai mudar agora, em função da mudança da Constituição, na próxima legislatura será em fevereiro, mas até então 15 de março. Né? E isso é um processo que não estava muito claro, ainda não está resolvido, né? Mas como que era o critério? Nós tínhamos o critério dizia que protocolava as primeiras CPIs aquele que estivesse na frente do relógio de protocolo, dentro do plenário, era o primeiro da fila que protocolava as primeiras CPIs, né? E lá em 2011 eu acabei participando, né, e sendo protagonista de um episódio que acabou mudando as regras aqui dentro da Assembleia Legislativa, por isso que eu brinco aí da emenda Salvador Courier, porque a regra dizia que era o primeiro da fila do relógio, mas não dizia onde começava a fila e em que lugar que a fila tinha que se organizar. E aí, naquele momento, no dia 15 de março de 2011, tinha uma fila imensa de assessores das várias bancadas do lado de fora da porta do plenário, naquele corredor que fica entre o fundo do plenário, as costas do plenário e a entrada do hall monumental, e eu passei a noite dentro do plenário. Ninguém sabia que eu estava dentro do plenário. Né? Eu estava lá dentro do plenário, como assessor parlamentar. Como assessor parlamentar, eu já não era mais deputado, mas estava lá. E me lembro que à época teve uma discussão imensa quando abriu a porta e tal. Eu estava lá, o pessoal veio dizer que o presidente da casa estava lá com a assessoria parlamentar, com a assessoria da polícia. O senhor era o único a estar lá dentro. Eu era o único a estar lá dentro. Para poder saber como é que eu tinha andado dentro da casa, como é que eu tinha entrado, e eu próprio falei, mas não precisa de nada disso, é só perguntar para mim. Eu disse o caminho que eu fiz, eu disse por onde eu entrei, eu disse o que eu fiz durante a noite. O fato é que eu passei a noite no plenário, isso deu uma baita de uma confusão, imprensa, polícia e tal. Causei. O objetivo não era causar, o objetivo era protocolar os requerimentos do CPI, mas causou. E aí houve necessidade, até para poder anular o protocolo das nossas CPIs e estabelecer uma regra, uma mudança do regimento interno simples, mas que disse, olha, daqui por diante a fila é do lado de fora do plenário, ninguém pode ficar dentro do plenário. Né? E nessa atual legislatura, a gente teve, inclusive, uma confusão no início da legislatura também do deputado Suplicy. De lá para cá, como eu falei, isso não está bem resolvido. De lá para cá, isso aconteceu. Em 2011 aconteceu isso comigo. Em 2015, nós tivemos uma fila que durou 4 noites, né, nesse mesmo corredor, aí já fora do plenário. E cansativo, algo assim, que eu considero até absurdo. Depois, 2019, nós tivemos no primeiro dia, isso também tem aí registros de imprensa, tudo, né? Quando eu tive, naquele momento, uma discussão com a deputada, então empossada, no primeiro dia, a deputada Janaína Pascoal e o deputado Gil Diniz, que tentaram fazer a mesma coisa que eu fiz em 2011. Eles não passaram a noite no plenário, mas por força de serem deputados, eles entraram por dentro do plenário para poder protocolar, e aí eu já não era o primeiro da fila, era o segundo, aí acabamos fazendo uma discussão normal, que faz parte da política, né? No sentido de que eles não poderiam fazer isso, porque eles tinham que ficar do lado de fora na fila, ou assessores deles ou deles, né? Naquele momento, me lembro perfeitamente que a deputada Janaína Pascoal fez aquela discussão de praxe, né, que é normal, né, que a gente chama de carteirada, né, dizer para mim, o senhor não sabe com quem o senhor está falando. E eu respondi para ela, falei, a senhora não sabe com quem a senhora está falando. Primeiro porque eu tinha prerrogativas, né, que diria deferências, eu também poderia estar ali dentro na condição de ex-deputado, mas eu já tinha causado em 2011, aquilo já não poderia mais acontecer. Tivemos isso e depois, já no dia 15 de março de 2023, quando teve aquele episódio lá do deputado Eduardo Suplicy, né, nosso
uma pessoa que nos honra muito, né, que honra muito a política brasileira, né, quando ele se apresenta ali baseado no Estatuto do Idoso, né, para poder fazer o protocolo das primeiras CPIs. Então a gente diria assim, que a nossa bancada, com muito orgulho, vem a partir desses momentos provocando debates que são importantes para a gente poder aperfeiçoar, qualificar o papel do Poder Legislativo e qualificar, aperfeiçoar, digamos, a ação da Assembleia Legislativa. Essa é uma questão que parece simples, mas não é. Precisa ser resolvido, porque nós vamos continuar nessa coisa de enfrentar a fila a cada primeiro dia de legislatura para poder protocolar a CPI. Isso é muito duro para quem participa disso. Agora uma pergunta que eu lhe faço. O senhor já esteve nos três lados da mesa, já esteve no Executivo como prefeito de Taubaté, no Legislativo como ex-deputado aqui na Casa e também na área operacional como assessor parlamentar. Qual que é o papel da imprensa hoje na maior casa do Parlamento da América Latina? A imprensa contribui muito com o papel, de um modo geral a imprensa contribui muito, né? Porque a imprensa é aquela que, pelo papel dela, ela leva a informação, ela dá a informação. Então, obviamente, que tem uma série de questões, né, que não seriam observadas pela sociedade de um modo geral se não fosse o papel da imprensa. A imprensa tem um papel fundamental. Né? E especificamente aqui no caso da Alesp, porque nós temos um período que a gente poderia dizer antes da TV Alesp e depois da TV Alesp. Obviamente que a partir do momento em que se implanta um sistema da TV Alesp, de televisão, enfim, com o advento e a introdução da tecnologia, isso melhorou muito, dá mais transparência, amplia o nosso papel. Veja, por exemplo, algo que digamos que facilita, né, digamos até a nossa explicação. Nós tivemos um processo de avanço na Assembleia Legislativa, no debate parlamentar, por exemplo, com a introdução das audiências públicas para a elaboração do orçamento. Né? E isso é um avanço em si. Mas se nós fizéssemos as audiências públicas pelo Estado todo, como nós temos feito ao longo desses últimos 20 anos, todos os anos, e fizemos esse ano, se a TV Alesp não acompanhasse, as audiências públicas que são feitas lá nos extremos do interior do Estado não teriam a importância e a dimensão que tem hoje. Nos rincões. Dos rincões do Estado. Então a TV Alesp, ela tem um papel de extrema importância e eu considero que há muito espaço para que a gente possa melhorar muito mais ainda o papel da imprensa, o papel da comunicação e especialmente o papel da TV Alesp, para poder ajudar a fortalecer o poder legislativo, que isso é importante, muita gente não tem noção da importância do poder legislativo e muitas vezes, eu digo tristemente, né, falo isso de modo respeitoso por saber fazer o debate político, mas isso de fato ocorre, em muitos momentos nem nós próprios do Poder Legislativo sabemos valorizar o papel do Poder Legislativo. E nós não somos um papel, nós não somos um puxadinho do Poder Executivo, nós não somos o quintal da casa do governador, com todo o respeito que eu tenho ao governador, independente é o maior parlamento da América Latina. É o maior parlamento e nós somos um poder independente. Nós somos um poder independente. Do modo com que a estrutura federativa, a democracia, o Estado brasileiro se organiza, nós nos organizamos em três poderes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, com igual nível de importância, cada um com o seu papel, mas com igual nível de importância. É importante que a sociedade perceba isso, porque tem determinados papéis, atribuições que são competência do Poder Executivo, mas a grande parte dos projetos, das iniciativas que o Poder Executivo pode fazer, ele pode fazer, mas ele tem que submeter à apreciação da Assembleia Legislativa. Se não passar na mão dos deputados, se não for aprovado na Assembleia Legislativa, o governador não pode fazer. Como que é feito esse debate político? Como que é feita, digamos assim, essa disputa de poderes, de forças, é outra conversa, mas o fato é que tudo que é feito no governo, no Estado de São Paulo, tudo, 100%, não poderia ser feito se não passasse em algum momento pela aprovação do Poder Legislativo. E a TV Alesp, ela tem um papel importante nisso, porque ela pode ajudar, até de modo pedagógico, né, a esclarecer para a população como é que as coisas funcionam, qual que é o papel de cada poder, qual que é o papel da Assembleia Legislativa e como que a Assembleia Legislativa se posicionou diante de cada projeto especificamente. Acho fundamental o papel da TV Alesp, da imprensa, da comunicação,
e acho que tem muito espaço para poder fazer muito mais. E a imprensa externa ao longo desses 30 anos? Como é que o senhor vê a cobertura? Antigamente não tínhamos internet, era revista, jornal e TV, aí depois veio a internet, agora as redes sociais. Para encerrar. Renata, a gente pode olhar isso sobre diversos aspectos, né? Se a gente olhar sobre o aspecto do avanço tecnológico e tudo mais, isso avançou demasiadamente. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, um podcast, né? Tem gente que ainda não sabe o que é um podcast, mas como é que é essa coisa, né? É um programa de rádio, de TV que você pode ligar a hora que você quiser, ligar a hora que no quiser parque, e tal. arrumando a casa, andando com os filhos, você veja, no carro. Avançou muito, né? O avanço da tecnologia de informação e de comunicação, isso não é um problema da Alesp ou do Brasil, isso é no mundo, isso obviamente que foi extremamente positivo, né? Agora, há as dificuldades do ponto de vista político, como que a imprensa e como que diversos órgãos de imprensa, obviamente que a gente não pode generalizar, não são todos que agem desse modo, mas a gente sabe que tem parte da mídia, parte dos órgãos de comunicação que se organizam também politicamente, ora a favor, ora contra uma ou outra força política, e no meu modo de compreender, muito pessoal, isso é ruim. Por que eu acho que é ruim? Porque a imprensa, de um modo geral, ela deveria ser imparcial, que aliás esse é um grande e complexo debate que a gente faz hoje no país, porque quando a gente discute, por exemplo, as fake news, né, que agora se tornou bonito falar fake news, né, nada mais é do que notícia falsa, né, a inteligência artificial. Mentirosa, a inteligência artificial agora. Então quando a gente acha, a gente pensa e a gente defende que a gente tem que estabelecer regras para que o mundo não vire uma casa de ninguém, sem dono, com as pessoas trabalhando com base em mentiras, essa coisa toda e tal. Aí tem setores da sociedade e da própria imprensa que dizem que nós queremos impor censura, que nós queremos dificultar a informação. Isso não é verdade. Nós queremos e nós defendemos que a informação seja livre, ampla, transparente, mas que ela seja verdadeira. Não é? Se a gente é contra um órgão emitir opinião, e a gente nem é contra que um órgão de imprensa, vamos citar o exemplo do jornal, talvez o jornal escrito, no modelo tradicional de até 20 anos atrás, porque já faz 20 anos que mudou, né? Mas quando o jornal ele tinha lá o seu papel de dar informação, ele tinha o seu espaço de editorial. No seu editorial ele pode expressar a sua opinião. Sim. No seu editorial ele pode dizer o que ele pensa, mas notícia é notícia, como ela fato é. Fato. Fato é fato, como ele é. Né? E é isso que a gente defende. Né? Então, sob esse aspecto, eu acho que a tecnologia ajudou a piorar muito o papel da comunicação de um modo geral, né? Fake news, inteligência artificial e tal. Mas isso nos impõe que a gente estude, faça debate, discuta regras, nova legislação, novas formas de a gente poder controlar. E eu tenho confiança, eu sou sempre otimista que a gente vai passar por um período de tribulação, de dificuldade, mas que vai melhorar. O senhor tem 67 anos, bora trabalhar e educar essa moçada? Com certeza absoluta. Inclusive seus netos, o Arthur e a Beatriz. Isso, estão lá nos Estados Unidos, meus netinhos são cidadãos brasileiros antes de americanos, que o meu filho e a minha nora os registraram na Embaixada do Brasil antes de registrarem nos órgãos americanos dos Estados Unidos, mas tem um netinho lá de 7 anos e uma netinha de 1 ano e 4 meses, que são minhas paixões, e educá-los para que possam ajudar esse mundo a ser melhor. E coração de avô, como é que fica? Nossa, mãe, é difícil. Morrendo de saudades. Muito, muito. Por sorte, a tecnologia de comunicação hoje facilita, porque a gente conversa toda hora, tem videozinho, conversa pelo WhatsApp, né? E que antigamente não tinha. Eu me lembro, bem rápido para encerrar, eu me lembro quando eu era criança, tinha 8, 9 anos de idade, meu pai se comunicava com a família na Palestina e levava 1 ano entre o tempo dele escrever uma carta e receber a resposta. Hoje a gente fala várias vezes por dia, não é? E se por um lado isso ameniza, digamos, a saudade e tal, por outro lado isso aumenta a saudade porque dá vontade de estar mais junto com eles ali, abraçar, sentir o calor, apertar, né? É uma delícia. E no podcast Bastidores da Política eu não posso deixar de perguntar, o cafezinho de quando o senhor foi deputado é diferente de hoje, o cafezinho dos deputados, tão tradicional? Tem algumas diferenças, sim. O espaço lá no fundo do Café dos Deputados tinha uma sapataria, tinha um barbeiro,
que prestava serviços ali para os deputados, que hoje não tem mais. Agora o cafezinho continua bom como sempre. Muito obrigada pela sua participação, senhor Salvador Corrêa, o senhor que é ex-deputado e assessor parlamentar aqui do PT. Muito obrigado, Renata. Uma honra, uma alegria. Espero poder ter feito uma boa conversa. Com certeza, uma boa resenha. Aqui no podcast Bastidores da Política, pela Rede Alesp, TV Alesp, nós agradecemos a participação do senhor Salvador Corrêa. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais da Alesp, Spotify, YouTube e todas as noites um episódio inédito aqui na Rede Alesp, a partir das 8 da noite. Até mais e muito obrigada pela sua audiência.